Fala, Los Borrachos! Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal. São Paulo e Binacional, o famoso bivarsional, né? Porque um time desse não... Como é que é profissional, né, cara? Um time... Você é louco. Agora tá explicado porque que levaram sacola e mais sacola, né? Mas só fizeram gol no São Paulo, né, cara? Então, 5-1 pro São Paulo. Eu no pré-jogo falei que ia dar 5-0, né? Fábio, eu falei que ia dar 5-0, deu 5-1. Então, assim... Hoje a gente vê a prova de que o time do São Paulo é fraco, é um time ruim, mal treinado, que não dá para admitir mais esse tipo de estilo de jogo, que, pelo amor de Deus, né, cara? Ah, fez 5 gols no Binacional. Pois é, mas fizeram 8, fizeram 200 mil gols, né? Tô aqui com o Fabião, camisa pesada, vendendo mais camisa cada dia. Essa camisa aqui já tá em confecção, já vai começar a fazer essa aqui também. Quem quiser aí, fala com o Fabião. Vai ser preso. Tô aqui com o Sola também, que tá a camisa do Sola tem que mostrar, porque isso aqui é relíquia, né, cara? Isso Camisa do Pedro Rocha. Isso é outro patamar. Isso sim era jogador, né, Sola? Isso era jogador, né? O que vocês têm pra dizer desse time do São Paulo de hoje, né? As substituições do Diniz, o Arbo Porco jogou hoje, né, Fabião? Sola, o Arbo Porco, o famoso... O sonho do Arboleda acho que é jogar no Palmeiras, né? É só pular o muro lá. Só pular o muro, Arboleda, Arbo Porco. Começar com você, Fabião. Fala aí um pouco do que você achou do jogo. Não, o jogo não tem muita coisa para falar. Tecnicamente, coitado, o Binacional é um time fraquíssimo. Se disputasse o Campeonato Brasileiro, com certeza. Acho que se ele disputasse a Série B. A Série B, ele já cairia para a Série C. Um time nível Série C mesmo, sim, né? Não tem comparação, né, cara? Não dá, assim, no nível técnico dele é muito fraco, muito baixo, muito... Entendeu? O centroavante dele não veio jogar, que foi a altitude, né? A altitude deles. Mas mesmo assim conseguiram fazer um golzinho. Conseguiram fazer um golzinho aqui um na altitude golaço, do Morumbi, né, nível... E um golaço, né? Deixaram o cara escolher onde que ele queria bater, foi lá na forquilha. Exatamente. Eu volto a dizer, eu vou questionar um pouco a entrada do Giovani, no sentido de que o time do São Paulo seja tão horrível dessa forma, né? Nós vimos... Por que o São Paulo, será que tomou 3 gols do Binacional, coisa que nenhum time tomou? A LDU não tomou gol do Binacional e nem o River Plate. O River Plate fez 14 gols no Binacional. 14. E o LDU fez 5. Foi 4-0 lá no Equador e mais 1-0 lá no Peru. Então, e o nosso time levou. Qual a opinião de vocês? O porquê que vocês acham que tomou esses 3 gols? Eu já falei, né? O time é mal treinado e os jogadores são os lixos. Você vê que assim, a questão do time do São Paulo é posicionamento dentro de campo. O gol, o mérito do atacante, foi um golaço, ele bateu muito bem na bola, mas ele teve Ninguém chegou no cara, Ninguém né? chega no cara para marcar. Então assim, ele vai, ele olha, ele vai se aproximando, ele vai se aproximando e fala, agora eu vou bater. Sim. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque hoje foi a mesma zaga que jogou no Peru. Foi a mesma zaga que jogou no Peru. Bruno Alves e o Arboleda, né? Bruno Alves, né? Bruno Bonzinho Alves E o Arbo Porco. E Arbo Porco. Então, tipo assim, aí que você percebe a qualidade dos jogadores e assim, na minha opinião, entendeu? O quanto o sistema defensivo é ruim. É ruim. Não adianta você ter o Luan e o Luan não marcar. Você vê o Luan jogou esse jogo flutuando e tudo quanto era. Você vê ele em todos os lugares do campo. Mas o que ele é proposto a fazer, ele não faz. Porque o técnico quer que ele, entendeu? Exatamente. O mais importante para o treinador, quer dizer, eu cresci escutando dizer o seguinte: os treinadores diziam que o treinador tinha que respeitar a característica do jogador. Eu cresci ouvindo isso. Sim. Mas hoje, né, com essa nova filosofia de São Paulo de método de trabalho, é que os jogadores têm que se condicionar à característica do treinador. Isso aí você pega assim, isso não só para time de futebol, mas assim, você pega nas empresas, nas coisas assim, a primeira grande característica de um grande líder é ele reconhecer as limitações e os potenciais do elenco que ele tem. Até onde que o cara consegue chegar, né? Aí ele fala assim, bom, cara, eu não tenho um Iniesta para sair aqui de trás, eu não tenho fulano e tal, que ele acha que todo mundo tem que ser desse nível.
Sim. Aí, assim, eu tenho um time limitado àquela coisa. Então, beleza, galera, nós vamos jogar dessa maneira aqui. Não, ele quer fazer caras que não tenha essa qualidade de bola, não tem essa possibilidade de passe, sair jogando, fazendo essas coisas. Aí ele jogou 70% dos jogos dele, 70, né? 90% dos jogos sem um volante raiz ali, um cara para dar um primeiro combate. E aí ficava aquele buraco no meio de campo que todo mundo via. E aí, claro, ele precisou aí todo não esse tempo para ver que ele precisava de um... Aí você não tem zagueiro que dê conta, você não tem goleiro que dê conta, você não tem jeito. Aí você pega os atacantes, ele manda os atacantes voltar. O Luciano que começou. O né? Brenner tava dentro da área, saindo jogando, Sim. cara. O Brenner, uma Aí hora. você pega, por exemplo, o Luciano que entrou fazendo gol. Presta atenção nos últimos jogos. O Luciano tá vindo no meio de campo buscar bola. Tá desarmando bola ali no meio. Não vai, cara. Isso aí não tem condições, cara. Aí é o quem? A gente até falou assim: o goleiro tá falhando. Será que o goleiro tá treinando o suficiente para poder jogar? Porque, assim, o cara só tá treinando o pé com o cara. Infelizmente, a situação nós temos, assim, como a gente já comentou, assim, se o elenco do São Paulo não é brilhante, ele não é brilhante, mas também não é esse... Não é esse daí. Um técnico bom, ele ia tirar muito mais desse time aí. Mas vamos perto. Tem um monte de jogador aí, de time, que tem elenco limitadíssimo, pior do que o São Paulo. Sim. E os caras estão jogando. Vamos dar exemplo do Fortaleza, Sim. cara. Tipo, olha os jogadores que o Fortaleza tem. Ceará, Fortaleza, esses times aí, tipo, que não tem jogador de grife, digamos assim. Sim. E os caras estão jogando o fino da bola, cara. Porque tem um técnico, tem um padrão de jogo, tem tática, né? Então, assim... Exatamente. Aí que entra o outro ponto, né? O time do São Paulo hoje, que é contra o Binacional, velho. O Pablo fez dois gols, né? O Pablo fez hoje, mas... E quanto de que ele errou de novo, cara? Tudo bem que era um jogo para cumprir tabela, né, cara? Mas sim, pelo amor de Deus. Infelizmente é uma despedida melancólica do tricampeão da Libertadores. Hoje era para ser uma terça-feira de coroação, de classificação. Claro que seria um jogo para cumprir tabela, tipo assim, estamos classificados já. Estamos classificados, assim. E assim, quando a gente fez o início da Libertadores, a gente até comentou, o São Paulo leva uma grande vantagem num grupo difícil como era esse, de fazer o último jogo em casa contra o Binacional. Sabendo, eu preciso fazer 5, eu preciso fazer 6, eu preciso fazer 4, quanto eu preciso fazer? Mas ele não fez a lição de casa. Aí vem uma galera e fala assim, mas quando esse jogo que perdeu pro Binacional lá em cima foi determinante. Não foi esse jogo. O São Paulo não fez a lição de casa dele, não ganhou do River, perdeu da LDU lá fora. Então, aí... O São Paulo fez 3 pontos contra a LDU, fez 1 ponto contra o River Plate e agora fez 3 pontos contra o Binacional. Quer dizer, de chorar, cara. O São Paulo entrou. É triste. O São Paulo entrou nessa rodada aqui, na última rodada, acreditem, se quiser, com 26% de aproveitamento. Cara, é praticamente 1/4 dos pontos que disputou. Tinha disputado 15 pontos, tinha conseguido 4. E outra, Sola, eu fiz essa pergunta pro Fábio no pré-jogo. Você imaginava que o São Paulo ia chegar nesse ponto, né? Numa última rodada de grupo de Taça Libertadores desclassificado já? Quando que você ia pensar isso? Eu pedi pra você antes, Fábio. Quando que você ia pensar isso do São Paulo, cara? Sim, é assim. A que ponto ele chegou, cara? Comemorar hoje, vamos ter que ganhar pra classificar pra uma Sul-Americana, cara. Isso é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Assim, acho que nenhum São Paulino consciente, que conheça futebol, que veja o que o time vem jogando, com os jogadores que tem, com o técnico que tem, eu nunca me iludi do São Paulo ser campeão da Libertadores. Nunca me iludi com isso. Mas assim, eu acho que assim, um time da camisa, da envergadura do São Paulo, do peso que tem essa camisa, é no mínimo passar da primeira fase. Ele tem que ir para umas oitavas de final, quiçá umas quartas de final. Que não tem elenco para competir com os demais, a hora que você chegasse para pegar Flamengo, Boca, River, essas coisas no mata-mata, a coisa difere. É outro papo, mas passar da primeira fase era praticamente obrigação num clube que tem um jogador que ganha 1,5 milhão, que esse elenco do São Paulo, a gente já fez as contas lá atrás, quando esse time entra em campo, é mais ou menos 5 milhões por mês, cara. Quanto você acha que custa a fúria desse binacional aí, cara? Não, e aí chega na hora de bater uma falta, vai o moleque ali, o Nestor bate melhor do que esse lazarento aí que não sabe nem bater uma falta, chutou fora do estádio, cara. Esse não tem vontade. Pelo amor de Deus. Achei interessante
protesto das torcidas hoje, não colocar nenhuma faixa. Achei bem interessante isso aí também. E assim, o que eu iria dizer era, eu imaginava nós chegarmos assim, mesmo sendo um pessimista por natureza, achava que nós iríamos chegar, pensei até em a gente chegar nesse ponto de hoje com 12 pontos, né? Com 12 pontos, porque Libertadores, você ganha de um e perde do outro. Em casa isso é normal. Garante, né? Pelo menos em casa. Mais exato, mas esse time fazer os 6 pontos, né? E o São Paulo decidiria aí com o Binacional em casa, podendo fazer 8, 9 gols, entendeu? E poderia se classificar, que é mais ou menos o básico. Que foi a conta que todo mundo fez, né? Assim, nós do São Paulo, o pessoal do River e o pessoal do LDU falou assim, galera, vai classificar quem enfiar mais gol no Binacional. O São Paulo conseguiu perder ponto pros caras. Aí é que eu falo que o Diniz é um burro com sorte, né? O Diniz está a 9 jogos dele poder tirar o São Paulo da fila. Sim, ele tá. Né? Partindo do princípio da questão da Copa Sul-Americana. Que também é o seguinte, eu não vou nem falar aqui, porque eu falei isso no Campeonato Paulista, né? Era só os jogadores se focarem. Era 6 partidas, né? Era 6 partidas. 6 partidas. Era 6 partidas. Se os jogadores chegarem a 45 pontos no Campeonato Brasileiro e se focarem, porque os adversários das Copas Sul-Americana é nível binacional um pouquinho mais para cima. Entendeu? E o São Paulo tem camisa, tem tudo. Mas bastava o São Paulo se focar um pouco e o Diniz era capaz de sair ainda do São Paulo ainda com o título. Torcemos para que isso aconteça, mas é difícil. Assim, porque assim, o São Paulo tem agora os 3 campeonatos, né? Você tem um Campeonato Brasileiro que o São Paulo não tem elenco para competir até o final. Faltam 23 jogos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá com 3 partidas a menos. Tá com 2 partidas a menos que os agora líderes. Mais já uma tá agora, 7 né? pontos, né? E agora não vai jogar de novo. Já não vai jogar. Então, assim, os caras já fizeram o resultado. O São Paulo tem que ganhar. Então, assim, já não depende, teoricamente, só dele. Você tem a Copa do Brasil, que é extremamente complicado. Eu vi uns outros... É só time bom, né? Eu só vi uns outros caras aí falando aí, não, porque o São Paulo tem que focar na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ela realmente, o prêmio dela é melhor, mas o São Paulo não tem que pensar em dinheiro. Aí volta naquilo que eu falei no comecinho do vídeo, que você tem que olhar o elenco que você tem, a condição e, assim, descer do salto alto, porque o São Paulo é muito salto alto ainda, a história do tal do soberano, e porque, assim, eu falo que o melhor campeonato para o São Paulo hoje seria a Sul-Americana. Aí você tem, primeiro, você tem um campeonato que são 9 jogos. O nível técnico é bem mais baixo. O nível técnico, ele é muito inferior à Copa do Brasil e ao Campeonato Brasileiro, nem se fala então. Aí você tem o quê? A chance de você ganhar um título e tirar uma pressão enorme de dentro do clube, você ganha um caneco, você tem a condição... Entra um dinheirinho. Entra uma grana para compensar o que você vai ser eliminado, o que você foi eliminado na Libertadores, o prêmio é muito menor? Sim, é muito menor, mas vai entrar um dinheiro. E outra coisa, você começa a dar rodagem para molecada em campeonato internacional. Porque, querendo ou não, vai ter que fazer, no mínimo... Vai para a Copa Libertadores no ano que vem de novo. Exato, porque aí você... O título da Sul-Americana, ele te dá uma vaga direta na Libertadores, cabeça de chave. Então, e você começa a fazer os moleques rodarem e entender o que é um jogo internacional, o que é arbitragem fora, o que é ficar com os caras lá outra batendo coisa, você já pode focar num planejamento para o ano que vem. Exatamente. Você começa a gente espera que vai ter agora. Aí você começa a fazer assim, a logística para cá, nós vamos jogar assim. Você começa a ver jogos de equipes menores, que você é obrigado a ver de equipes menores na América do Sul, e você pode tirar 1, 2, 3 jogadores extremamente importantes para compor o elenco. Sim. Então, assim, a Sul-Americana é o campeonato. E aí, assim, você fala assim, rapaziada, são 9 jogos na Sul-Americana, 8 jogos na Copa do Brasil e 23 no Brasileiro. E você não precisa ganhar os 9. Você precisa ganhar 5 jogos. Se você fizer os 4 resultados em casa e a final de jogo único, você é campeão. Então tem que focar na Sul-Americana. É Sul-Americana, gente. E acabou, né? Vamos falar do Zico, do lixo hoje? Vamos falar rapidinho aqui. Porque você vai falar daqui, cara. Quem que você acha, Fabião, foi o lixo da partida hoje? O lixo é Tietê. Tietê conseguiu ser ruim no jogo. Contra o Binacional ele foi o lixo. Conseguiu, lixo da partida. Pra você, Sola, o lixo da partida. Méritos para o Volpe, que tomou o gol, apesar que não dava pra pegar. Nem com o braço jacaré ele conseguiu pegar, mas é um chama-gol do inferno. E o Diniz, que é um lixo dos lixos. Você, Sola, o lixo da partida.
Hoje ficou provado pra mim por que o nosso amigo Reinaldo ainda joga. Joga, porque né? o Léo Pelé é triste na lateral, né? Porque Ele- de zagueiro ele vai melhor que lateral, Viu? cara. Pra Deus. mim, o empresário do Léo Pelé devia colocar ele, achar um outro clube pra ele como zagueiro, cara. Porque como lateral ele não é zagueiro, ele é lateral. Ele não é lateral, ele é assim, ele Não dá. infelizmente o nível dele é muito Ah, baixo. fraquinho. Você viu os cruzamentos que ele dá? Ele dá Não, uns não, bicos não. pro meio da área. Não, Fala, e contra Deus um time ajuda. amador, né, cara? Time daquele. Então, E você, Fabio, o zica da partida? O zica da partida, eu sou obrigado a dar para Brito. Tem gente que vai, ó... Entendeu? Eu não vou nem falar o nome dele, porque senão ele vai... Nossa senhora. Ele vai ter um Meteu orgasmo, dois né? gols, fez um Amigo gol, do nosso amigo, ele é fez um gol, fechado com o Fez um Robinaldo. gol lá Bebeto. Nossa. Lá Bebeto. Porra, golaço do Só. Pablo. Não, esse gol do Pablo, o São Paulo tinha que usar, fazer um DVD só Sim, com esse gol pra vender ele, Leva cara. para a Arábia esse negócio aí. China, China, leva Turquia, Leva pra lá, quem sabe Vai recupera a jogar no- grana. Ô, sabe onde que é um time que o Pablo caberia bem, cara? No Orlando, ali nos Estados Unidos, cara. Ali é só cara ruim, aposentado e quebrado. Deixa ele lá no Orlando, lá. E ele é né, dentinho bonito e Dentinho tal. Manda ele bonito, pra bem lá. apessoado, ele E fala você- bem, né? Não. Você, Sola. Dom Pablito. Pablo. Quem Pablito, diria, hein, quem cara? Um diria? jogo de Libertadores, nós dá o zica da partida pro Pablo. A que ponto nos borrachos chegou, pessoal? Meu Deus do céu. Então, para nós fechar aqui agora, vamos agradecer todo mundo que tá curtindo nosso canal, os inscritos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, o pré-jogo no Instagram lá, pessoal. E tamo junto aí. Beleza, galera? Beleza, galera. Um Valeu, abraço. abraço.